Muito boa tarde. Vamos continuando com o nosso assunto, que é sobre o cartaz, né? Aqui a gente começa na página 125, navegar na leitura. O cartaz a seguir tem o objetivo de divulgar uma data importante em relação ao uso do carro no dia a dia. Então, igual falei para vocês, o cartaz ele tem um apelo informativo, ele tem que ser rapidinho porque ele vai estar exposto no lugar em que as pessoas vão estar passando, ou ele vai estar no mural que as pessoas vão ver rapidamente, então tem que ser uma informação rápida e direta e de imagens que chamem a atenção, né? Geralmente os publicitários, os designers que ajudam nessa execução de imagens bem bonitas, chamativas, interessantes, criativas. Então a gente começa aqui, ó. Você acredita que andar menos de carro contribui para melhorar a qualidade de vida das pessoas na cidade onde vivem? Então é uma pergunta que a gente faz em geral quando a gente começa a aula. Então vocês podem colocar aqui no próprio livro que sim, né? Além de ajudar o meio ambiente, ajuda na saúde das pessoas. Leia o cartaz e observe com atenção as imagens que o compõem. Então, é um grande semáforo, né? É composto por essas imagens aqui de uma pessoa caminhando, um ônibus e uma bicicleta. A gente está vendo que está uma sugestão de revezamento, né? Dia Mundial Sem Carro, né? Ou a pé, ou pedale, ou use um ônibus. É no dia 22 de setembro. Hoje é dia de caminhar, sair de bicicleta, usar transporte coletivo ou instituir a carona solidária para ir ao trabalho, levar a turma para a escola, passear. Tudo para melhorar a qualidade de vida da cidade. Experimente, você vai se surpreender com detalhes que ao dirigir nem percebe. Participe. Então tá aqui, né? Os patrocinadores desse cartaz, ó, a Prefeitura do Rio de Janeiro, Governo do Rio de Janeiro e Rio Mais 20. Está disponível nesse site aqui, ó, www.rioj.gov.br. Bom, cartaz bonito, sugestivo, né, para ajudar as pessoas, para instigar essas pessoas a tomarem transportes alternativos, né, ou andar mesmo a pé, para contribuir com o meio ambiente e com a própria saúde. Então, vamos à interpretação desse cartaz aqui na página 126. Então, bem tranquilo, a gente vai vendo aqui, ó. Qual é a frase que aparece em destaque no alto do cartaz? Você vai voltar, olhar com atenção e colocar essa frase aqui. O cartaz apresenta um texto breve, leia-o com os colegas. Então, a gente leu aqui no início do vídeo, né? E o que as pessoas são convidadas a fazer no Dia Mundial Sem Carro, na letra A, né? Na letra B, nesse dia pede-se que as pessoas não usem carros, porque o ato de dirigir gera muito cansaço, dores nas costas e outros problemas de saúde ao motorista, ou o carro é um dos grandes poluidores do meio ambiente e, em grande número, pode resultar em congestionamentos. Questão 3, o cartaz em geral é um texto destinado a se comunicar com uma única pessoa ou com muitas pessoas? Depois, considere o público com o qual se pretende comunicar. Para que serve o texto que acompanha a imagem do cartaz? Porque, na verdade, é uma campanha, né, para que as pessoas andem mais a pé, né? Aí eu falei campanha, desculpem. Então, para que serve o texto que acompanha a imagem do cartaz? Então, esse texto é o que mesmo que eu sempre estou falando sobre o cartaz? É um texto que é informativo, né? Mas aí você vai ler novamente, o que você acha? Está informando mesmo? Está dando as orientações mesmo? Como que está sendo? E observe os selos que aparecem no final do cartaz. Que frases são usadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro e pela prefeitura para divulgar seus trabalhos? Então, aqui estão os slogans do governo, né?
do estado, da prefeitura, que frases que eles vêm usando, né? Aqui, ó, somando forças e sempre presente, ó. É um trabalho que eles estão fazendo para divulgar, né? Através do cartaz, a campanha para se solidarizar com o meio ambiente e também com a própria saúde. Você vai escrever essas frases aqui. E depois, na página 127, vamos ver aqui. Observe a foto do semáforo a seguir. Um semáforo apresenta-se iluminado em 3 cores que indicam o seguinte. O vermelho, o sinal está fechado, o motorista deve parar o veículo. O amarelo, o sinal está em atenção, o motorista deve parar o veículo. Porque no momento do sinal amarelo é o momento de transição, de troca desses sinais. Então é isso, o motorista tem que ficar bem atento. É melhor a gente parar o veículo. E o verde, o sinal está aberto, o motorista pode seguir com o veículo. Agora observe a imagem do semáforo lá no cartaz da página 125. O que você vê representando na imagem no lugar das cores vermelha, amarela e verde? Então tem os elementos lá. Quais são eles que eu fui falando lá no início? Olha a imagem disso, disso e disso. Letra B, se a cor verde quer dizer pode seguir, o que indica no cartaz do Dia Mundial Sem Carro com o uso da cor verde aplicada? Ao primeiro elemento representado, o que está indicando lá com aquela imagem? E no segundo elemento representado, o que a gente tem que fazer? E no terceiro elemento representado, na terceira imagem, bem bonitinha lá representada, o que a gente tem que fazer? Agora, o cartaz que você leu apresenta um texto breve. Por que o texto do cartaz é breve? Explique. Até comentei no início com vocês. As pessoas estão transitando, esse cartaz está pregado em vários lugares ou em placares. A gente está andando por aí e visualiza isso. Então, tem que ser um texto breve. Você vai explicar por que ele tem que ser breve. E marque X na alternativa que corresponde ao modo mais adequado de produzir um cartaz. Bom, um cartaz deve conter uma imagem bem pequena. Nele eu devo colocar uma imagem em uma folha de caderno com muitas informações escritas. O tamanho da letra não importa muito, pois o leitor precisa se aproximar para prestar atenção. Ou um cartaz deve apresentar ilustração e texto distribuídos de maneira equilibrada. O texto não pode ser longo e as letras precisam ter tamanho suficiente para que sejam lidas sem que a pessoa precise chegar muito perto. Então, a gente já tem uma noção disso, já sabe como deve ser, né? Então, é até aqui a nossa atividade sobre o cartaz, esse estilo de texto informativo, ao qual, né, é importante a gente saber sobre ele, como confeccionar, como produzir, que informações importantes esse texto deva ter. Fiquem com Deus, se cuidem e uma boa atividade, um bom momento de estudo.